Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que a escolha de J.D. Vance para vice de Donald Trump incomoda tanto a Ucrânia e agrada tanto a Rússia. Nesta segunda-feira, 15 de julho, no Congresso do Partido Republicano, o ex-presidente e candidato presidencial Donald Trump finalmente revelou o seu vice, o senador por Ohio, J.D. Vance, de 39 anos. Uma nomeação que apanhou muitos de surpresa, tendo em vista o seu passado de intensa oposição a Trump. Em 2016, durante a primeira campanha presidencial de Trump, Vance, na época um escritor de sucesso, comparou Donald Trump com Adolf Hitler e garantiu em diversas entrevistas que nunca votaria em Trump. Mas quem é J.D. Vance e por que a sua nomeação para a vice de Trump incomoda tanto a Ucrânia e agrada tanto a Rússia? James Donald Bowman teve uma infância marcada pela pobreza e por abusos, com a sua mãe lutando contra o vício das drogas. E por isso ele e a sua irmã foram criados pelos seus avós maternos, levando o jovem James a adotar o sobrenome do seu avô, Vance. Em 2003, alistou-se nos Fuzileiros Navais, sendo enviado para o Iraque em 2005 como correspondente de combate, mas não chegou a se envolver em batalhas, com seu trabalho limitando-se à seção de relações públicas. Em 2009, formou-se pela Universidade de Ohio e em 2011 tirou o curso de Direito pela Universidade de Yale, momento no qual começou a se interessar pela política, realizando alguns trabalhos para o gabinete do senador republicano John Cornyn. Em 2016, afastou-se da política, dedicando-se à indústria de tecnologia como capitalista de risco em São Francisco. Nesse mesmo ano, escreveu um livro de grande sucesso que entrou para a lista de best-sellers do The New York Times, levando-o a dar muitas entrevistas, nas quais demonstrou ser um fervoroso crítico e opositor de Donald Trump. Foi por essa altura em que ele fez a tal comparação de Trump com Hitler. Em 2021, decidiu se dedicar à política, ganhando a nomeação para o Senado de Ohio em maio de 2022 pelo Partido Republicano, e vencendo as eleições em novembro daquele ano, derrotando o democrata Tim Ryan com 53% dos votos. Quando assumiu como senador, em fevereiro de 2023, Vance já era um forte apoiador de Donald Trump, fazendo uma forte campanha dentro do Partido Republicano para sua nomeação como candidato presidencial. Agora que já conhecemos um pouco da história e do percurso de Vance, podemos avançar para a pergunta a título do vídeo: por que ele preocupa tanto a Ucrânia e agrada tanto a Rússia? O motivo para isso é a forte oposição de Vance aos apoios financeiros e militares prestados pelos Estados Unidos para a defesa ucraniana. Em 2022, com a Rússia avançando, massacrando e destruindo cidades ucranianas, Vance disse em uma entrevista para Steve Bannon que não se importa nem um pouco com o que está acontecendo na Ucrânia, e a partir de 2023, já como senador, fez uma forte campanha para bloquear o envio de ajuda financeira e militar dos Estados Unidos para a defesa ucraniana, e em 2024 tentou barrar, por diversas vezes, a aprovação do pacote de 60,8 bilhões de dólares que foi aprovado pelo Congresso e pelo Senado, uma aprovação que veio com um atraso de quase 6 meses e que permitiu à Rússia avançar em alguns setores, com destaque para Avdiivka. Também é um grande crítico da dependência europeia aos Estados Unidos no setor da defesa. Basicamente, em termos políticos, Vance é visto como uma versão 40 anos mais jovem de Donald Trump, compartilhando com seu parceiro de campanha todas as opiniões contrárias ao apoio dos Estados Unidos à defesa ucraniana. Apesar de Trump não ter dado detalhes oficiais sobre o que efetivamente pretende fazer com relação à Ucrânia se for eleito, ele declarou por diversas vezes ser contra a continuação dos apoios financeiros e militares dos Estados Unidos para a Ucrânia. E como Trump disse, também por diversas vezes, que se for eleito conseguirá acabar com a guerra em 24 horas, muitos acreditam que a tática sugerida por Trump envolva simplesmente cortar totalmente os apoios à defesa ucraniana, o que, segundo alegadamente pensa Trump, obrigará a Ucrânia a ceder às exigências de Putin. Nesse cenário, a Ucrânia perderia a guerra, perderia territórios, Putin sairia vencedor na sua guerra de expansão territorial e o conflito terminaria.
O problema desse cenário é que muitos líderes europeus acreditam que uma eventual vitória de Putin na Ucrânia servirá apenas para aumentar ainda mais o seu apetite expansionista, abrindo caminho para ainda mais conflitos, como por exemplo na Geórgia, invadida e parcialmente ocupada pela Rússia desde 2008. Na Moldávia, cuja região da Transnistria é mantida sob ocupação militar russa desde 1992. E até mesmo na Armênia, que após ter sido abandonada pela Rússia na guerra que travou contra o Azerbaijão, está se afastando de Moscou e se aproximando do Ocidente, à procura de laços defensivos mais sólidos. Um afastamento que o Kremlin já classificou de traição, declarando mesmo que não permitirá o alinhamento da Armênia com o Ocidente. Portanto, em um cenário de vitória de Trump, com Vance como seu vice, a Casa Branca estaria totalmente contrária ao esforço de defesa da Ucrânia. E mesmo que o Congresso e o Senado tentem manter algumas iniciativas de apoio à defesa ucraniana, a pressão de Trump e de Vance poderiam atrasar ou até mesmo impedir a entrada em vigor dessas iniciativas. Outro ponto que também preocupa a Europa são as críticas de Vance à dependência europeia aos Estados Unidos no setor da defesa. Como Trump habitualmente também faz muitas críticas nesse sentido, muitos temem que isso poderá acelerar o processo de isolamento dos Estados Unidos, com Washington se afastando da Europa e também da OTAN. Com esse enfraquecimento da aliança, incentivando ainda mais Vladimir Putin a avançar contra outros alvos após uma eventual vitória na Ucrânia, como as já referidas Geórgia, Armênia e Moldávia. Portanto, do ponto de vista europeu e principalmente ucraniano, se Donald Trump como presidente já preocupava, com Vance como vice-presidente, a situação é, obviamente, ainda mais preocupante. Algo que, como podem bem imaginar, agrada muito a Vladimir Putin.